Do livro Céu e Inferno, a gente está estudando sobre os espíritos felizes, o Maurice Gontran, né? É. Que foi um jovem de inteligência muito rara, muito inteligente, que estudava demais, mas ele tinha problemas de saúde. Ele estudava tanto que ele chegou na universidade ainda muito novo, né? Mas então ele morreu. Mas ele morreu para que essa morte dele fosse uma prova para os pais, de forma que os pais pudessem progredir, porque eles estão há milênios estacionados, sem se vincular a Deus. Então foi necessária a morte dele para que eles pudessem se vincular a Deus, assim como o Emmanuel, né? Teve a Lívia, no livro Há 2000 anos, a esposa teve que morrer para que ele pudesse fazer a primeira oração endereçada a Jesus, apesar de ter tido um encontro com Jesus, né? Então aqui é mais ou menos isso. Porque as dores, elas auxiliam quando a vontade própria não vai, quando o estudo não vai, quando a pessoa não quer se mexer. Quem resolve a parada é a dor. A dor resolve qualquer parada. Para não deixar a gente estacionado, a dor resolve tudo. Mas aí o filho vai dar uma mensagem, porque um amigo foi procurar Kardec, né? Um amigo dele. Aí ele diz, olha, fala o seguinte, como tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu não lembro qual é. Fala o seguinte, se eles ficarem com uma dor sem cessar, uma dor sem limites, isso vai ser um impedimento para eles me encontrarem. Além de ser um impedimento para o próprio progresso deles, eles não vão me encontrar. Foi isso que ele falou aqui nesse primeiro começo, né? Eles têm que se submeter a Deus, porque essa prova aí é para a evolução deles. Aí, ó. Aí na comunicação ele agora se dirige a eles, ó. Porque o amigo ia levar essa carta para o pai, para a mãe, né? Meus queridos e bondosos pais, é a vós que me dirijo neste momento. Então parou de falar com o amigo, agora vai se dirigir aos pais na carta. Desde que abandonei os despojos mortais, jamais deixei de estar ao vosso lado. Como tem no Evangelho, né? A mensagem de Samson. Eles não saem do nosso lado, o pensamento dele nos protege. Eles nos envolvem nos seus fluidos. Só que a pessoa tem liberdade, ela pode não estar sintonizando com isso. E é o caso dos pais dele. Ficaram revoltados ali com Deus, né? E ele está dizendo, eu não saí do lado de vocês, mas não estou conseguindo ajudar. Vocês estão inconsoláveis. Aí estou muito mais vezes do que quando estava na Terra. Quando eu estava na Terra, eu acordava cedo, ia para a faculdade, almoçava lá, ficava à tarde, ficava à noite, algumas vezes saía com os amigos e não tinha muito contato com vocês. Agora que eu morri, aumentou o meu contato com vocês, que são meus pais. Aí eu estou o tempo inteiro, quase agora. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto. Eu estou mais vivo do que vocês. Vocês estão mortos. Porque depressão é morte. Porque tristeza é morte. Porque falta de ânimo é morte. Eu não. Eu não tenho corpo, mas eu sou uma energia. E uma energia resplandecente. Eu sou mais do que uma lâmpada. Vocês são um farolzinho. Eu sou um mini sol de força. Então eu estou mais vivo que vocês. Porque é como se um homem fosse, o seu espírito fosse uma lâmpada que tem grau de watt. E eu, ó, botei carga na minha lâmpada, girei aquele botãozinho.
A luz não ficou fraquinha, vocês estão com a luz muito fraca, que vocês estão muito chorosos, muito tristes. Eu sou uma potência de alegria, mas vocês não estão captando isso. E vocês estão até um pouco apagando a minha luminosidade. Lembra da mensagem do Dr. Dumé? As duas últimas mensagens deles, o Dr. Dumé, quando ele foi se comunicar, ele era aquele médico homeopata que foi ajudar Allan Kardec, que impediu que o acidente de Kardec levasse ele à morte. Que ele estava doente, ele mandou o Kardec apagar o fogo. Apaga esse fogo aí, está muito calor aqui. Quando você estiver doente, não acende essa lareira, porque ela emite gases deletérios. Lembram disso? Ainda bem que eu morri, porque eu agora posso te ajudar, conforme o Espírito de Verdade está aqui, ele me passou essa tarefa. Eu queria ter morrido até um dia antes, porque eu acho que talvez você não tivesse ficado doente. Ele diz para Kardec que queria ter morrido um dia antes. Aí o doutor Dumé, quando ele vai se comunicar na cidade dele, que ele deu 2 comunicações, na primeira o pessoal está chorando, ele fala assim, parem de chorar. Eu não morri, parem de chorar. Não me façam lamentar tê-los conhecido. Falou ruim, né? Não fiquem chorando, senão eu vou lamentar ter conhecido vocês. Que isso, foi forte, né? Foi forte. Então, é como diz o jovem aqui, eu não estou morto, eu estou mais vivo do que vocês. Apenas o corpo morreu. O espírito, porém, vive sempre. Ele é livre, ele é feliz, ele não tem doença, ele não tem dores. E ele era super doente, o menino, né? Então ele diz, ó, para os pais que estão inconsolados, em vez de vos afligirdes, alegrai-vos, regozijai-vos, fiquem felizes por eu ter morrido, por saber que eu estou livre dos cuidados, eu estou livre das apreensões, eu estou em um lugar onde o coração se satura de uma energia puríssima, sem a sombra de um só desgosto sequer. Alegrem-se, porque eu estou aqui do outro lado muito melhor do que se eu estivesse aí. Eu vim aqui me comunicar com Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris e eu estou vendo o Espírito de Verdade. Sabe o que é isso? Eu estou vendo aqui Paulo, Santo Agostinho, Fenelon, Lamennais, Sócrates. Pelo amor de Deus, eu me alimento de uma energia deles puríssima. Aqui não tem nenhum desgosto sequer. Parem de chorar, fiquem felizes. Ó, meus amigos, não deploreis os que morrem prematuramente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede. Isto o quê? A morte. O que é que ele quer? A morte. A morte prematura. A morte prematura é uma graça. A morte prematura é uma graça que Deus concede, poupando-nos as tribulações da vida terrena. É a mensagem de Samson, no capítulo 5 do Evangelho, para os pais que perdem os filhos. Lembram lá a mensagem de Samson? Ele está falando isso. Vocês queriam que ele ficasse na terra para quê? Para sofrer? Ou vocês acham que progredir na terra e ganhar alguns títulos é melhor do que estar aqui e crescer junto com os espíritos amorosos e sábios? Se tornar alguém evoluído aqui é muito melhor do que aí. Pare de chorar. A minha existência na Terra não devia prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais importante. Eu adquiri os conhecimentos aí o suficiente para eu
trocar de missão. E a missão daqui é muito mais relevante. O que eu ia ser aí? Um engenheiro? Construir algumas casas? Agora aqui a coisa é outra. Vou ajudar a construir um planeta. Se tivesse vivido por mais tempo, a que perigos e a que seduções eu não iria expor-me? Né? Estando numa faculdade, quais eram os perigos que eu estava correndo? Quais eram as seduções que eu poderia cair? Mas eu morri e não vou mais cair. Foi uma proteção. E poderias acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que atrasaria a minha evolução por vários séculos? Pelo amor de Deus, eu não tinha fortaleza. Se eu caio nessa sedução, eu iria atrasar a minha evolução por séculos e séculos. Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria falta de fé. Tem a dor? Tem. Mas ela está se prolongando muito. Ela se está tornando algo inconsolável. Isso é falta de fé. Isso só é legítimo naquelas pessoas que acham que não existe Deus, que não existiu nada depois da vida, e morreu, acabou. Só essas pessoas têm uma dor inconsolável. Então, por isso mesmo elas têm que mudar, porque eu estou aqui, estou falando, estou dizendo tudo isso, e foi melhor para mim. Eu tenho uma missão mais importante, e se eu ficasse, eu ia me atrasar séculos e séculos. Oh, sim! Os que assim descreem são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros lhes parecem irremediavelmente perdidos, vistos acreditarem que o túmulo lhes leva à última esperança. Pergunta: vossa morte foi dolorosa? Não. Não, meu amigo. Apenas sofri antes dela. Apenas sofri antes da morte. Os efeitos da moléstia que me consumiu. Mas esse sofrimento diminuía a proporção que o último instante se aproximava. Certo dia, tive um sonho delicioso. Tá vendo? Então morrer é, com exceção do Samson. Com exceção do Samson, desses espíritos felizes, e alguns algo perturbados, mas é uma perturbação de sonho, com exceção de Samson. Samson foi o único aqui nesse grupo de espíritos, o primeiro comunicante, que ele passou pela morte, pela separação do espírito do corpo, completamente consciente. Então ele vai falar da morte, porque ele queria se comunicar com Allan Kardec para falar como era o desligamento do espírito do corpo, e isso ele pediu para Deus, para ele passar por isso. Então ele vai falar que em determinado momento ele estava super consciente, ocorreu uma ruptura, algo doloroso, mas logo passou. Mas ele quis que fosse assim. Os outros vão falar, não, alguns muito evoluídos, não, eu tive um breve sonho, um sonho delicioso e logo acordei. Logo acordei, teve dor? Não, tive dor nenhuma. Foi um sonho rápido, em que eu
Estava sem os sentidos, mas o meu pensamento estava consciente. Então, eu não vi bem o que aconteceu, mas foi muito rápido e eu logo estava entre os espíritos elevados. Então, ele vai falar aqui, ó. Certo dia tive um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria e respirava a longos haustos. Então, o problema dele era respiratório. E quem já teve aí bronquite, asma, essas coisas aí, sabe que talvez ele esteja falando disso. Isso é dolorido, é grave, né? Sem remédio nessa época. Não tem bombinha nessa época aqui. Então, a pessoa sofre duramente. Mas certo dia eu sonhei que eu estava curado, que a minha respiração estava boa. Era uma respiração prazerosa. Eu respirava um ar que era um bálsamo. Eu respirava um ar puro. Uma força desconhecida me transportava através do espaço. Uma força desconhecida me levava pelo espaço. Brilhante luz resplandecia em torno de mim, mas sem cansar minha vista. Não é uma luz que dá vontade de fechar os olhos. Era uma luz que vinha crescendo, crescendo, mas ela não me incomodava. Então vi meu avô, mas o meu avô não estava esquálido, alquebrado, igual nos últimos dias. Meu avô estava jovem, estava agradável, sorridente, feliz, era mais jovem até do que eu. Ele estendia-me os braços e estreitava afetuosamente ao coração. Então ele me abraçava, né, de encontro ao coração. Acompanhavam-no, o meu avô, inúmeras pessoas, todas elas sorridentes, todas elas felizes, acolhendo-me todos com benevolência, com doçura. Parecia reconhecê-los. Eu conheço essas pessoas, eu conheço. E eu estava feliz por tornar a vê-los. Trocávamos felicitações, trocávamos testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu pensava ser um sonho era pura realidade, porque de tal sonho não devia mais despertar na Terra, só acordaria no mundo espiritual. Então, vê, teve dor? Não. Teve dor essa morte? Não. Teve alguma ideia de ruptura? Não. Isso foi Sansão, que ele quis ser útil, relatando como é a morte. E foi o primeiro relato claro de morte, foi o de Sansão, o primeiro comunicante aqui. Mas que tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. E era alguém, amigo de Kardec, chamava Kardec de mestre, e eram os espíritos vinculados a Jesus, né? Pergunta: a vossa moléstia não foi provocada pela grande assiduidade ao estudo? Porque era isso que a família acreditava. Ele morreu porque estudava demais. Ele estudava tanto, estudava tanto que ficou doente e logo morreu. Então, quem matou ele foi o estudo. Aí Kardec faz essa pergunta: você morreu de tanto estudar? Não. Oh! Não! Ficais bem certo disso, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu não morri de tanto estudar, não. O tempo que eu deveria passar na Terra já estava contado, de modo que coisa alguma poderia aí reter-me. Meu tempo já estava certo. Nem se eu parasse de estudar, ou se aumentasse o estudo, ou permanecesse estudando, eu já ia morrer, o tempo estava certo. Não foi dependente de estudo ou não estudo.
Meu espírito já o sabia nos momentos de desprendimento e me considerava feliz com a ideia de libertação que se aproximava. Aí eu estava lá, doente da respiração. Mas até antes disso também, quando eu dormia, eu já sabia que eu ia falecer. E eu estava feliz com isso. Feliz eu estava que a minha morte estava chegando. Mas o tempo que passei entre vós não foi um tempo inútil. E hoje eu me felicito de não ter perdido. Era outra ideia falsa, né? Dos familiares. Ora, se ele morreu tão jovem, por quê? De que valeu ele ter estudado tanto? O tempo não me foi inútil. E hoje eu estou alegre de não ter perdido tempo. Ah, mas você só estudou, você deveria ter curtido a vida. Eu ia morrer do mesmo jeito e ia chegar aqui bem pior. Os estudos sérios fortificaram minha alma. Pelo estudo, a alma ficou forte. Ficou mais capaz de controlar os sofrimentos, capaz de ter uma concentração. Os estudos sérios me deram uma força que antes eu não tinha tanto, eu não era em tal grau que é hoje. Eu vencia os meus problemas, a própria doença, me concentrava mesmo doente para estudar. Isso me deu uma fortaleza. E em mais, aumentaram meus conhecimentos. E se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhe aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior proveito. Eu vou renascer de novo. E esse conhecimento vai ser proveitoso aí na Terra também. Adeus, caro amigo. Vou para junto de meus pais. Eu vou prepará-los para receberem esta carta que eu mesmo escrevi, mas que quem vai levar é você. Eu vou prepará-lo para receber o que eu escrevi, que tu vai levar. Mas o conhecimento foi eu que trouxe da carta. Aí ele assina, Maurício. É o último dos 16, são 16 espíritos felizes? É isso, gente? Deixa eu ver aqui. João, eu vou sair agora, eu tenho um compromisso. Mas aí Tá bem, Deise. estamos juntos. Tá Tchau, bom, beleza. tchau, pessoal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 comunicações de espíritos felizes. Agora vamos para espíritos em condições medianas. São 6, né? 5, 6. 6. Ainda bem que ele falou mais dos felizes, né? Então vamos lá. Mas essas condições medianas não tem muito o que falar, estão no meio mesmo. Então vamos lá. Joseph Bré, falecido em 1840, evocado em Bordeaux pela sua neta em 1862, 22 anos depois. 22 anos depois, foi evocado pela neta. E qual é o cunho da mensagem dele? O homem honesto segundo Deus ou o homem honesto segundo os homens? Na cidade de Bordeaux. Aí manda a carta para Kardec, Kardec coloca aqui no céu e inferno como espíritos de condições medianas. Então vamos lá. Questão número 1. A neta está perguntando: caro avô,
Podeis dizer-me como vos encontrais entre os espíritos, dando-me alguns pormenores instrutivos para o nosso progresso? Resposta: tudo o que quiserdes, minha cara filha, que na verdade está chamando de filha, mas é neta, né? Eu expio a minha falta. Quer dizer, quando pergunto, como é que você está aí? Está feliz ou está infeliz? Eu expio a minha falta de fé. Então, essa é a condição dele. Está em expiação pela falta de fé. Porém, grande é a bondade de Deus que leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. Então, não é tanto sofrimento assim. É condição mediana, não é isso? Condição mediana, sofre, mas não é tanto assim. Está numa condição intermediária. O meu sofrimento é o desgosto de não ter aproveitado melhor o meu tempo na Terra. É o oposto da mensagem anterior, né? De Maurice Gontran. Ele sofre o desgosto de não ter aproveitado melhor o seu tempo na Terra. 2. Como vovô, pois não viveste sempre de forma honesta? Não viveste honestamente? Sim, eu fui honesto no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Eu vivi de forma honesta perante os homens. Eu não roubei ninguém, eu não matei, não passei a perna em ninguém. Eu sempre fui justo. Mas isso não é nada, é um abismo perto da honestidade perante Deus. E já que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Aí entre vós, é considerado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito que é um tanto elástico demais para muitos, né? Muitos consideram que estão respeitando as leis, mas, na verdade, às vezes não estão, né? Mas acham que estão. As leis terrenas, as leis dos seus países. Honesto é aquele que não prejudica o próximo de forma ostensiva, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade, lhe arranque muitas vezes a honra, já que o Código Penal e a opinião pública não atingem o culpado hipócrita. Quer dizer, eu roubei você? Não. Mas imagina o seguinte, às vezes vem um mendigo aqui pedir uma comida, alguma coisa aqui na minha casa. Mas eu não fiz nada para ele. Eu, de certa forma, contribuí para que ele continuasse infeliz, continuasse num estado de entristecimento pela fome, pela falta de remédio, pela doença, né? E, de certa forma, se sentisse até um pouco desonrado diante da vida. Ninguém ia me obrigar que eu entregasse uma comida para ele, porque isso está dentro do que é a honestidade do mundo, mas, com certeza, está fora da honestidade do que é Deus, o que Deus considera honesto. Quando se consegue gravar na lápide tumular um epitáfio de virtude, muitos julgam ter pago sua dívida à humanidade. É um erro. É um erro. Então, talvez no túmulo dele lá, meu avô viveu honestamente diante dos homens, nunca roubou ninguém. Ah, então por isso eu achava que eu ia ficar bem aqui no plano espiritual. É um erro terrível isso. É um erro terrível. Porque feliz é o que for honesto segundo Deus. Como é essa honestidade perante Deus? Para ser honesto perante Deus, não basta ter respeitado as leis dos homens. É preciso
antes de tudo, ter respeitado as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será quem? Aquele que, possuído de abnegação e amor, tem que ter abnegação e amor, consagre. Veja o que ele está falando. Ele está falando, faça alguma coisa pelo bem dos outros? Não. Honesto perante Deus é aquele que, tendo alguma abnegação e amor, consagre a sua existência ao bem. Que ele consagre a sua existência ao progresso de seus semelhantes. Consagre a existência a ajudar os outros, a vida inteira. Aquele que, isso é honesto perante Deus. Aquele que, animado de um zelo, de um cuidado sem limites, for ativo na vida. Quer dizer, está sempre ajudando, sempre ajudando. Nada de repouso, nada de repouso. Tudo de trabalho pelo bem do próximo. Naturalmente tem que ter o repouso, mas é o da noite. Ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhe são impostos, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ora, porque o que se quer por aí mais é enganar os patrões. É isso que se faz por aí. Engana os patrões, rouba os patrões, faz tudo errado, atrasa o trabalho pela preguiça. Aquele que cumpre os deveres e mostra amor pelo trabalho, exemplifica para as outras pessoas, isso é um homem honesto segundo Deus. Mais ainda, ativo nas boas ações. Não faz o bem só uma vez ou outra. Ele é constantemente ativo nas boas ações. Sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. Mas também isso tem que ter o repouso, porque lembra o doutor Dumé falou a Kardec? Quase tu morreu. Por quê? Porque está trabalhando demais. Você está trabalhando demais, não está seguindo nem as prescrições médicas que nós te damos. Você está trabalhando tanto, isso vai ser considerado um homicídio voluntário seu. Cuidado. Lembram? Porque também tem um lado errado. Trabalha tanto, sem dar descanso, acaba antecipando a morte. Ele vai dizer, olha, se você morrer antes de escrever essas 5 obras, o que vai acontecer é que vão fazer você reencarnar imediatamente para você terminar essas obras. Mas isso, se Deus quiser, não vai acontecer. Só faz uma coisa, segue as prescrições que a gente está te dando. Senão você vai ser considerado um homicida voluntário. Mas isso daí é a exceção da exceção, né? Porque a maioria não quer trabalhar, quer viver na preguiça, engana os patrões, faz tudo errado. Tem que ser ativo nas boas ações, mas o equilíbrio tem que estar em tudo, né? Ativo, finalmente, na prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Ativo nisso. Prática de amor a Deus, prática de amor ao próximo. É nisso que tem que ser ativo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar com cuidado palavras mordazes. Então, outra coisa, né? Não pode usar palavras ferentes, palavras que ferem as pessoas. Isso daí não é um homem honesto perante Deus. Usar palavras ferentes, palavras mordazes. As palavras mordazes são venenos ocultos sob flores. E às vezes até fala com, né, alguma hipocrisia ali, cutucando os outros, ferindo, alfinetando. Veneno oculto sob flores.
que destrói reputações, que acabrunha as pessoas, muitas vezes cobrindo de ridículo. Alguém ia falar alguma coisa? Puxa, eu usei palavras perentes, essa pessoa se acabrunhou. Ela sentiu que a reputação dela foi destruída. Ela ficou coberta de ridículos. Então, ela estava com aquela marcha de atividade, eu dei uma diminuída na marcha de atividade dela, mas ela tinha uma missão perante os filhos, ela tinha uma missão perante os netos, e agora ela está acabrunhada. Ora, eu vou ser responsável por esse, em algum grau, por esse acabrunhamento dela. E o que, que vai acontecer? Essa pessoa que era um inimigo, na próxima vida vai ser meu parente. Vai vir na família, porque eu vou ter que recuperar todo esse pessoal aí. Eu uni as famílias. Agora essa pessoa vai ser um irmão, vai ser um filho. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre fechado o coração ao mais leve germe do orgulho, da inveja, da ambição. Então não pode ser orgulhoso nem um pouco. Não pode invejar nada. Não pode ser ambicioso. Esse é o homem honesto perante Deus. Isso é o que eu não fui, por isso que eu estou espiando. Vocês consideram que eu fui honesto perante os homens? Tá, eu fui. Mas eu não fiz nada disso aqui, do honesto perante o Deus. Então eu estou numa condição mediana. Eu estou expiando o desgosto de não ter aproveitado o meu tempo devido na terra. O homem honesto perante Deus deve ser paciente, não é irritado. Benévolo para com os que o agridem. Recebe agressões, mas ele continua bondoso, continua carinhoso. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação do perdão a quem quer que o ofenda. Esse é o homem honesto perante Deus. É o homem de bem do Evangelho, né? É o homem de bem do Evangelho. Deve, enfim, pôr em prática este preceito tão conciso, mas também tão grande, dos deveres do homem. Qual é o preceito muito conciso, muito curto, mas muito gigantesco dos deveres? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, como é que eu provo que eu amo a Deus e amo ao próximo como a mim mesmo? Pelo tanto de trabalho que a gente faz para auxiliar os outros. Pelo perdão, por ser paciente, por ser benévolo, principalmente quando alguém nos fere. Eis aí, querida filha, que na verdade é neta, em termos aproximados, o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, eu teria sido? Eu fui isso na terra? Não, eu não fui. Não, eu não fui. Confesso sem corar, sem ficar com vergonha, eu não fui. Que faltei a muitos desses deveres. Eu faltei a muitos desses deveres. Que não tive a atividade necessária de prática do bem. Que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas. Como eu vivi sem Deus no coração, eu acabei errando em outras coisas. Falei palavras mordazes, destruí reputações, falei muitos xingamentos, fui agressivo com as pessoas, fui orgulhoso, invejei, tive ambição, não fui paciente, não fui bondoso. É isso. Porque não amou a Deus. As quais, por serem alcançadas pelas leis humanas, por não serem alcançadas pelas leis humanas, essas outras faltas minhas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Tem no Evangelho isso também, né?
que as leis humanas punem certas faltas. É do capítulo 5, eu acho. Que as leis humanas punem certas faltas, mas não todas. Principalmente punem aquelas que atingem a sociedade, mas não aquela que a pessoa faz, de certa forma, o mal para si mesmo. Mas Deus, na sua sabedoria, não deixa nada passar impune, nem as grandes, nem as pequenas coisas. Por quê? Que Deus não deixa passar nada dos nossos erros, porque Ele quer que nós cresçamos. Então, nada fica sem corrigenda, por menor que seja a falta, tudo tem uma certa punição, que é uma retificação, que implica progresso. Quando compreendi tudo isso, então ainda demorou, né? Essa comunicação ele está dando 22 anos depois de morto. Mas ele não disse quanto tempo ele levou para compreender isso. Quando compreendi tudo isso, sofri bastante. É assim, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia de Deus, de bondade, que vê o meu arrependimento. Então ele está arrependido. Depois de quanto tempo? Sei, quase 22 anos, né? Transmite, cara filha, neta, repete tudo que te disse aos que tiverem a consciência sobrecarregada, para que reparem as suas faltas à custa de obras, de boas obras, a fim de que a misericórdia divina se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, e a sua mão potente lhes apagará as faltas. Né? Então, o amor cobre a multidão de pecados. Não importa o que nós fizemos. Se somos amorosos, a mão de Deus apaga as faltas. Quantos erros eu cometi nessa vida? Sei lá, 900 erros só nessa vida? Mas eu me tornei amoroso, estou praticando bem. Deus tira a raiz quadrada dessas faltas. De 900 cai para 30. Percebe como é a coisa? Melhorou a linguagem, agora não está mais falando tanto palavrão, a entonação não é aquela agressividade, os desejos estão mais brandos, menos materialistas. Tirou a raiz quadrada de 900. Ah, João, eu ia te imputar 900 erros só nessa vida atual, mas você está indo tão bem, melhorou, meu filho, melhora, melhora. Eu vou tirar a raiz quadrada dessas suas faltas, só vou cobrar 30, tá bom? Tá bem, era 900. Sabe como é que João, Deus faz? Ah, viu, João? Quando a gente é novo, a gente faz muita besteira, muita bobeira. sim, Depois que a gente vai pegando idade, que a gente já vai vendo os nossos erros que nós fizemos. é. E Deus apaga, basta a gente estar sempre praticando bem. Deus apaga, mudamos a conduta. Né? Aí eles vão calcular, como estou falando, por isso que eu estou tirando a raiz quadrada. Vai calcular, vai tirar a raiz quadrada das faltas. Foram 900 faltas. Não, meu filho, fique tranquilo, eu vou cobrar só 30. Se você ainda melhorar mais ainda, ainda vou reduzir mais. Eu é quem decido das punições. Não são os outros que ficam aí, um falando mal do outro. Esse pessoal não entende nada da lei de amor, como que eles querem julgar se eles não amam. Quem vai decidir sou eu. Então, vamos lá. Ellen Mitchell, né? Ellen Mitchell. Tudo bem até aí, gente? Então, vamos em frente. Ellen Mitchell, jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar. Então, teve lá um problema cardíaco, talvez. Faleceu subitamente, morreu. Dentro de casa, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Então, ninguém esperava que ela morresse, nem ela.
morreu subitamente, sem ter ficado doente. Era rica, um tanto frívola e, em consequência da leviandade do seu caráter, ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Então, vamos ao... Ela é jovem, né? Jovem rica já viu, cabeça nenhuma, né? Leviana, fútil, frívola, como está dizendo aqui. Vamos ocupar com as coisas sérias, como fez lá o jovem que só estudava, Maurício Gotran. Não, vamos passear no shopping, eu quero gastar dinheiro. E morreu de repente, sem ninguém esperar, nem ela mesma. Apesar disso, não obstante, possuía um coração bondoso. Olha aí, ó. Por isso que ela está aqui no mediano, né? Ela está aqui, né? Vamos ver como está literalmente. Condições medianas. Mas era um coração bondoso, era uma pessoa dócil, era afetuosa, era caridosa. Quando aparecia alguém pedinte, ela se emocionava, ela atendia, né? Era um coração bom. Ela era obediente, era dócil, era carinhosa. Era fútil, era rica, leviana, frívola, mas era um bom coração. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimiu-se assim. Então, deu 3 dias que ela morreu. Foi evocada. Então, já está enterrado o corpo, né? 3 dias. Não sei onde estou. Que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Mas eu não queria vir, você me chamou, eu estou aqui. Mas por que eu não estou na minha casa se eu quero estar lá? Lamentam lá em casa a minha ausência, quando eu lá estou, sem poder fazer-me reconhecido. Então ela não sabe que morreu. Então ela não sabe, 3 dias e ela não sabe que está morta. Ela está dentro da casa dela, as pessoas estão lamentando que ela não está lá, mas ela diz que ela está. E ela não se consegue fazer reconhecida, né? Não se consegue fazer visível, enfim, não escutam ela grita, mas não acontece nada. Meu corpo não me pertence mais. Então ela não sabe que está morta, então ela acha que ela está numa espécie de sonho. Só pode. Porque uma pessoa que não sabe que morreu, que quer falar com os outros, mas que também diz que o corpo não pertence mais, então ela acha que ela está dormindo. Ela acha que ela está vivendo um pesadelo, que não consegue acordar. Percebe? E, contudo, lhe sinto a algidez. Mas se já foi enterrada, pelo menos essa parte ficou em estado de perturbação, sem consciência, para não ver que o corpo foi enterrado. É uma proteção, pelo lado bondoso que era, por ser dócil, por ser afetuosa, por ser caridosa. Ela não está bem, mas também não está muito mal, percebe? O espírito está dentro de casa, apesar do corpo já estar enterrado. Isso foi apagado, não foi não deixaram ela perceber. Por isso que ela está na condição mediana. Porque aquele suicida, lá, a memória de um suicida, ele se sentiu no túmulo. Sentiu os vermes roerem o corpo dele. Ela aqui não está sentindo nada disso. Percebe a coisa? Percebe as diferenças? Mas o corpo já está enterrado. Mas foi apagado isso, não foi deixado que ela visse, para não se perturbar mais. Aqui ela já não está muito bem. Para ela está sonhando. Sou como 2 personalidades. Oh, quando compreenderei o que se passa comigo, não estou sabendo. Eu quero acordar e não acordo, eu não sei. As pessoas acham que eu não estou em casa, lamentam, mas eu estou ali, estou deitada. Eu não estou entendendo, eu sou 2 também. Eu não estou 2. Preciso ir à minha casa novamente.
que poderá acontecer ao meu outro eu na minha ausência? Ao meu outro eu, ao corpo, né? Adeus, adeus. Eu nem queria estar aqui, não sei por que vocês me chamaram, eu acabei vindo para cá, mas eu não queria. O sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma completa separação é aqui evidente. Então, 3 dias o espírito ainda está ligado ao corpo. Né? Por isso que ela está se sentindo duas. Caráter volúvel, leviana, fútil, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos. Deveria igualmente favorecer as tendências à leviandade. Então, pelas circunstâncias é que ela foi leviana. Pediu a prova da riqueza e essa é uma prova difícil. Melhor tivesse vindo na pobreza. Né? Não é de admirar, portanto, que o seu desprendimento tenha sido lento, a ponto de 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligada ao envoltório corpóreo. Provavelmente carregando a imagem de que está dormindo, mas talvez já tenha enterrada. Mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e ela não deveria prolongar-se por muito tempo. Percebe como tem tudo uma gradação? A leviandade, de certa forma, foi pela prova da riqueza. Mas ela era uma boa pessoa, um bom coração, carinhosa, afetuosa, caridosa, de forma que ela está sem saber o que está acontecendo, mas isso não é uma coisa penosa. Ela acha que ela está dormindo, ela acha que ela está em casa, e em espírito deve estar mesmo. Então, e também isso não vai durar muito. Evocada novamente, alguns dias depois, suas ideias já estavam bastante modificadas. Eis o que disse. Então, passou alguns dias, poucos dias, evocou ela de novo. A Ellen Mitchell. Obrigada por haverdes orado por mim. Então já chegou agradecendo a oração. Talvez saiu do estado de perturbação pela oração que fizeram por ela na Sociedade Espírita de Paris, certo? Certo? A Maria Ivone quer fazer uma pergunta, eu acho. Professor, Sim. estou bem aqui acompanhando também, assim, é impressionante esse capítulo, né? Eu estou vendo bem aqui no capítulo 25 das evocações, dos livros dos médiuns. Do livro dos médiuns, sim. Mas vale a pena a gente fazer uma aprofundação. Assim, vale. A gente, né? Como tem uma ligação quando aqui, não só das considerações gerais, como também os espíritos que se podem evocar. Eu fiquei pensando assim, mas como só em 3 dias esse espírito estava assim ainda convalescendo, né? Ele estava se recuperando, a gente fica pensando, ele foi acolhido, ele foi assim começando a ser trabalhado, e por que assim essa evocação tão rápida, né? A gente fica pensando assim, não seria bom deixar que ele descansasse um pouco, para ele se refazer, para posteriormente fazer uma comunicação? Interessante demais, muito bom a abordagem. Sim. Depois, agora Obrigada. A gente já está no final, mas a gente vamos... Eu gostaria que você trouxesse essa parte do livro dos médiuns na próxima aula, Marivone, para a gente enriquecer aqui, né? Mas sim, ver que a oração para a evocação com a finalidade de auxílio,
é algo proveitoso. É óbvio, né, que a gente também tem um local de evocação, a gente tem que evocar lá no centro espírita, pedir para que seja levado lá, porque lá é o local de tratamento, não vamos evocar para trazer para a nossa casa. Mas na casa espírita, lá estão os atendentes, que vão ajudar, que vão auxiliar. E nesse sentido é útil. A gente vê lá nos espíritos felizes, tinha aquele espírito, como é que era o nome dele? Ele trouxe uma mulher desencarnada que não estava em boas condições e ela interrompeu a mensagem, lembram? Foi aquele Sidonier. Aí o médium não sabia o que estava acontecendo. Mas por que a comunicação foi interrompida? Foi que Sidonier me trouxe aqui. Por que ele te trouxe aqui? Para receber auxílio dele e de vocês. Aí fizeram uma oração para ela, aí ela também melhorou. Aí ele falou que ele fazia isso com grupos de espíritos que iam melhorando, mas ele continuava ajudando. Quando a pessoa melhorava, ele pegava mais espíritos para ajudar, lembram? Então vamos ler só esse pedacinho aqui, para ver o que a oração fez por ela, porque ela já chegou nessa segunda comunicação agradecendo, né? Evocou, mas já estava orando por ela há bastante tempo ali, alguns dias orando por ela. Reconheço a bondade de Deus que me poupou dos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Então ela já entendeu. E talvez isso Kardec tenha dito na prece, porque ele deu essas conclusões nessas letras pequenas antes dela falar isso. Kardec percebeu, olha, ela está presa ao corpo, mas o estado em que ela está, ainda que sem saber o que está acontecendo bem, não é de sofrimento, não é de apreensão. Podia ser muito pior. E isso foi poupado dela, e ela reconheceu. Minha pobre mãe terá muita dificuldade em resignar-se, mas será confortada. E o que a seus olhos constitui terrível desgraça era indispensável a fim de que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser, tudo. Então, a mesma coisa do caso do Maurice Gautran. Morreu para ser prova para os pais. Só que lá ele estava mais preparado que ela. Mas ela está melhor agora. Estarei ao seu lado até o fim da provação terrena, ajudando-a a suportá-la. E essa carta também vai chegar para a mãe, né? Não sou infeliz, porém muito tenho ainda a fazer para alcançar a mansão dos bem-aventurados. Está em condição mediana. Se o Maurice Gautran estudava, ela era fútil, leviana, ela era frívola. Mas pelas circunstâncias da prova da riqueza. Pedirei a Deus que me permita voltar a essa terra, a fim de reparar o tempo que aí perdi nesta última existência. Uma frivolidade. Quer reencarnar. Que a fé vos sustente, meus amigos. Confiai na sua eficácia da prece, sobretudo quando partida do coração. Deus é bom. Então já reconhece que Deus é bom. Levaste muito tempo para reconhecer-vos? Compreendi a morte no mesmo dia em que oraste por mim. Percebe aí? Vamos parar aí, porque a gente já chegou no fim do nosso horário. E era aí mesmo que a gente queria parar. Então, ele evocou, né? Mas já foi realizando orações e ela compreendeu que estava morta no mesmo dia, no primeiro dia em que Kardec orou por ela. Né? Viram que coisa? Poder da oração? O poder da oração não é brincadeira, gente. O poder da oração não é brincadeira. Não está sofrendo, não está sentindo os vermes roer o corpo, não está sentindo que está enterrada. Que sensação não é se sentir sob a terra? Pelo amor de Deus, sente sufocar. Ela não, estou na minha casa, não sei o que está acontecendo, mas não está sofrendo tanto.
Aí o Kardec ora por ela, a Sociedade Espírita Parisiense ora por ela. Pum. Ah, eu faleci. Foi isso que aconteceu. Ah, e é verdade. Eu estou aqui preso ao corpo, porque se eu tivesse livre, eu ia estar em pior estado ainda. Talvez tivesse descido para alguma região, a região do umbral, do abismo, das trevas. Me protegeu. Vamos parar aí. Beleza, gente? Marivone, aí na próxima aula a gente comenta mais o que traz o livro dos médios aí sobre isso, tá? Eu vou estudar mais, que foi muito interessante. Obrigada. Beleza, vamos repartir esse conhecimento aí. Quem faz oração, gente? Posso fazer. Beleza, Marivone, maravilha. Joia. Então, nesse momento, abastecidos de tantas informações acerca da nossa vida terrena, da nossa estada vida no mundo dos espíritos, esse conhecimento que tanto nos aproxima de Deus, da nossa doutrina, com o coração cheio de alegria. Nós te agradecemos, Jesus, em trazer-nos a luz do conhecimento e da oração todas essas oportunidades para esse grupo tão seleto, esses amigos tão abnegados que aqui estão, encarnados e os desencarnados que vêm também participar, comungar conosco. Nós queremos te agradecer pelo nosso lar, Jesus. Nos ampara, nos fortalece, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.